Olá, eu sou Ivânia, professora de Ciências, e a nossa videoaula de hoje é sobre cadeia alimentar. Como aprendemos em nossas aulas, a cadeia alimentar é a relação entre os seres vivos na busca de energia. Toda cadeia alimentar, ela se inicia por um ser chamado produtor, pois ele é o único ser vivo capaz de produzir o seu próprio alimento através da energia do sol. O produtor, ele vai servir de alimento para outro ser vivo, que chamamos de consumidor primário. No caso aqui, teremos uma lagarta. Todo consumidor não consegue produzir seu próprio alimento. Por isso, ele precisa consumir outros seres. A lagarta, ela vai ser alimento para outro consumidor, o consumidor secundário. No caso aqui, nós temos um sapinho. O sapo vai servir de alimento para outro consumidor, o consumidor terciário, que aqui na nossa cadeia será representado pelo gavião. Notem que as setas indicam a transferência de energia de um consumidor para o outro. Se na nossa cadeia alimentar tivesse mais um ser consumidor, ele seria chamado de consumidor quaternário e assim sucessivamente. Quando um ser vivo morre, ele é decomposto por outros seres vivos, chamados de seres decompositores, que são os fungos e as bactérias. Os fungos e as bactérias, eles decompõem a matéria morta e a transformam em nutrientes para o solo, que serão de extrema importância para o desenvolvimento dos produtores. Assim, se encerra o ciclo da nossa cadeia alimentar. Espero que tenham gostado e até a próxima! Já que aprendemos um pouco sobre como funciona, o que é, como se determina a cadeia alimentar, agora vamos falar sobre os produtores, consumidores e decompositores. Cada ser vivo tem uma maneira de conseguir alimento, e as plantas é o único ser vivo capaz de fabricar o seu próprio alimento. Esse processo acontece por meio da fotossíntese. Por isso, as plantas são chamadas de produtores, porque elas conseguem produzir os seus próprios alimentos. Os animais não fabricam o próprio alimento, procuram comida no ambiente em que vivem, por isso são chamados de consumidores. Os herbívoros são os que consomem plantas, carnívoros, o que consomem carne, e onívoros, são os que consomem plantas e carnes. Plantas também são chamadas de vegetais, tá bom? E já os decompositores são os fungos e as bactérias, porque eles realizam limpeza do ecossistema e a maioria não pode ser visto a olho nu, por isso eles são chamados de decompositores. A cadeia alimentar funciona assim. Os produtores são as plantas, os consumidores são os animais, que são os herbívoros, carnívoros e onívoros. E os decompositores são as bactérias e os fungos. Lembrando que numa cadeia alimentar, um precisa do outro para conseguir produzir energia e sobreviver.